Olá, graça e paz, família, auxílio ao Mestre. Estamos de volta com liberdade, chamo de família porque eu tenho você como parte da minha família. Estamos juntos aprendendo a palavra do nosso Deus. E para você que está chegando, assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e semanalmente estamos em família, aprendendo, transmitindo e produzindo conteúdo da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós estaremos estudando a penúltima lição do segundo trimestre de 2019, a lição de número 12, a nuvem de glória. Meu querido, essa lição com certeza será uma lição maravilhosa para nós estudarmos, porque Deus se manifesta ao seu povo através da nuvem de glória que cobria o tabernáculo. Nesta lição de hoje nós vamos compreender acerca da glória de Deus que era manifesta naquela nuvem, ou por intermédio daquela nuvem. Mas eu quero que você compreenda duas coisas fundamentais nessa lição: a glória permanente e a glória temporária. A glória de Deus, ela era permanente. E o projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida é que a glória dele seja permanente nas nossas vidas e não temporária. Alguém que experimentou um dia a glória de Deus e não tem mais lembranças, não tem mais resquício nenhum, porque ele já não serve mais ao Senhor, ou então está apagado na casa de Deus, envolvido com o pecado. O cristão, ele não se contenta somente com a glória temporária, alguns feitos e prodígios que Deus realizou na sua vida. Ele quer a glória permanente, é aquela que lhe assegura a eternidade e o arrebatamento. Amém, meu querido? A coluna de nuvem, a glória divina sobre Israel. Nós vamos observar que Deus tirou aquele povo do Egito, mas, todavia, Deus manifestou a sua glória visível no meio do povo de Israel. Nós precisamos compreender que até então o povo de Israel, eles não conheciam ao Senhor. Tratava-se de um início de um relacionamento. Até então eles tinham a promessa da libertação do Egito para uma terra prometida, mas eles mesmos não conheciam a Deus, o seu caráter, as suas leis, a sua santidade. Quem conheceu foi Abraão, Isaque e Jacó. Os demais, a nação em si, que viveu 400 anos no Egito, não conhecia. Então, Deus estava trazendo revelação e se manifestando por intermédio daquela nuvem, mostrando ali a presença real do Deus invisível no meio do povo de Israel. Quando a nuvem cobria a tenda da congregação, durante a peregrinação no deserto, Israel testemunhou manifestações sobrenaturais da parte de Deus. Uma delas foi a nuvem que cobria o tabernáculo. A nuvem atestava a presença de Deus, gerava temor no coração do povo e medo por parte dos inimigos de Israel. Como um pai que conduz um filho na caminhada, assim o Senhor o fez com Israel. Nós observamos que quando Deus conduz o povo de Israel pelo deserto durante aqueles anos de peregrinação, Deus realiza várias manifestações sobrenaturais, ou seja, era Deus agindo no sobrenatural.
Deus abrindo o Mar Vermelho, Deus abrindo o Rio Jordão, Deus enviando codornizes, uma nuvem de dia, uma nuvem de fogo à noite. Então eram várias as manifestações. Então aquela nuvem que cobria toda a congregação, ela atestava, primeiro, a presença de Deus. Segundo, ela gerava também temor no coração do povo, porque eles estavam diante de Deus. E terceiro, aquela nuvem de glória que cobria toda a tenda da congregação, ela gerava também medo por parte dos inimigos de Israel, porque eles viam o Deus de Israel era o Deus poderoso, era um Deus tremendo, era um Deus presente. Eu coloco aqui que como um pai que conduz um filho na caminhada, assim o Senhor o fez com Israel. Não é quando um pai pega um filho? Quando eu já peguei meu filho pela mão para passear com ele, e eu vim segurando na mão dele, aquilo ali fala de segurança, intimidade, aprender, conhecer ao Pai. Então, aquela relação de Deus com Israel era semelhante à relação de um pai com o seu filho, que o conduz em segurança. O filho aprende a respeitar os limites estabelecidos pelo pai, o filho aprende a admirar e respeitar o pai, e o filho também tem segurança, porque ele acredita que o pai não deixará que nenhum mal venha lhe suceder. Amém, meu querido? A presença de Deus não anula o livre-arbítrio. Deus não se fez presente por intermédio da nuvem para coibir as pessoas quanto às suas escolhas pessoais. Cada um era livre para lhe obedecer ou não. Embora não tenhamos uma nuvem de glória visível como o foi com Israel, devemos sempre nos lembrar que Deus está em todos os lugares. A sua presença não anula o livre-arbítrio. Cada um é livre para fazer escolhas. Então destaco que não está proposta a lição, que a presença de Deus manifesta naquela nuvem não era sinônimo de que ela anulava o livre-arbítrio das pessoas. É como Deus dizendo, olha, eu estou presente no meio de vocês e não vou aceitar ninguém pecar, não vou aceitar ninguém fazer coisa errada, tolerância zero. A presença de Deus não tinha esse objetivo. Mesmo Deus acompanhando o povo era livre para obedecer ou não a Deus. Isso era uma decisão pessoal. Então nós observamos vários momentos em que o povo se rebelou contra o Senhor. Meu querido, eu sou livre para obedecer a Deus ou não. Você também é livre para obedecer ao Senhor ou não. Então a presença de Deus, ela não vem para intimidar as pessoas ou coibir as pessoas a obedecer. Isso tem que ser um ato espontâneo. Agora, cada um há de arcar com as suas consequências da sua escolha. Eu destaco também que, embora hoje nós não tenhamos uma nuvem de glória visível, como foi com Israel no deserto, naquela peregrinação, nós devemos nos lembrar que Deus está em todos os lugares e que a sua presença, Deus está presente aqui agora, quando eu estou ministrando essa lição, Deus está presente aí, aonde você está, Ele é onipresente, então a presença dEle não anula o livre-arbítrio, cada um é livre para fazer escolhas, amém, meu querido? Então a presença de Deus, ela não é para coibir, intimidar ou obrigar as pessoas a servi-la. Porque se tem uma coisa que Deus ele tem uma característica que é muito peculiar, Deus ele é um cavalheiro, Deus é educado. Olha Jesus escrevendo à igreja de Laodiceia, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, meu querido, ele não força ninguém a obedecer, cada um é livre. Agora, cada um também irá arcar com as consequências da sua escolha. A glória de sua presença.
Deus decidiu manifestar a sua glória no meio do seu povo de forma visível. O povo de Israel ainda não o conhecia de forma mais pessoal. Até então, testemunharam seus feitos e sinais. Gradativamente, o Senhor se dava a conhecer ao seu povo. A médio prazo, o Senhor tornaria o seu caráter santo conhecido a Israel. E a longo prazo, Israel o revelaria ao mundo. Então, o que eu observo? Que Deus, gradativamente, ele ia se manifestando, trazendo a revelação. A revelação de Deus, ela não é total, ela é parcial e gradativa. O povo de Israel que saiu de lá do Egito, eles conheciam até então os feitos, sinais e prodígios realizados por Deus quando libertou esse povo do Egito. Agora, eles não conheciam o caráter, a natureza de Deus, a essência do Senhor. Eles conheciam apenas seus feitos e sinais. E Deus gradativamente se dava a conhecer o seu povo. Então, Deus trabalhou com visão de dois espaços de tempos distintos. Primeiro espaço de tempo é a médio prazo. A médio prazo, o Senhor tornaria seu caráter santo conhecido a Israel. Então, o povo que sai do Egito como escravo não conhecia Deus. Deus conduz esse povo, mas Deus começa a revelar o seu caráter através dos mandamentos, 10 mandamentos, as tábuas dos 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, honra pai e mãe, somente ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele prestará culto. Então, meu querido, o Israel começou a conhecer o caráter de Deus. Então, a médio prazo, o projeto de Deus era que Israel conhecesse o caráter de Deus. E a longo prazo, que Israel revelasse ao mundo o Deus vivo e o seu caráter santo. E isto aconteceu. O conhecimento que nós temos hoje da natureza de Deus, do caráter de Deus, está revelado nas Escrituras Sagradas que foram escritas por homens inspirados por Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Homens, na sua maioria absoluta, judeus. Então foram esse povo que revelou, primeiro conheceu o caráter de Deus, e depois eles revelaram ao mundo o caráter santo de Deus. É por isso que hoje eu compreendo que eu tenho que ter uma vida santa, uma vida separada, uma vida que agrade ao Senhor. Amém, meu querido? Nem todo escritor da Bíblia era judeu. Era judeu, por exemplo, Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, ele era grego, ele não era judeu, tá bom, meu irmão? Glória no hebraico e no aramaico. Em síntese, a glória de Deus era a expressão da sua presença se manifestando de forma sobrenatural, impactando tudo e todos à sua volta. Assim o foi com Daniel, na cova dos leões, com os 3 jovens na fornalha, com Davi, ao lançar a pedra no gigante, com Sansão e uma queixada de jumento, com Jesus ao bradar na cruz e a natureza se manifestando. Aqui o pastor Elianai Cabral, ele traduz a glória de Deus ali como um Shekinah. Não é um termo que consta na Bíblia, como também o termo trindade não consta na Bíblia. Mas para não gerar, não quero entrar muito na questão técnica, o que é a glória de Deus? Meu irmão, em síntese, a glória de Deus é a expressão da sua presença se manifestando de forma sobrenatural, impactando tudo e todos à sua volta. Uma coisa é a presença de Deus. Eu sei que Ele está presente aqui e sei que Ele está presente aí. Agora, quando a glória dele vem, quando Ele vem com
peso da sua glória, aí é diferente, porque esta glória, ela vem se manifestando de forma sobrenatural, impactando tudo e todos à sua volta. Eu tomo como exemplo Daniel, na cova dos leões. A glória de Deus se manifestou ali em Daniel, porque os leões não comeram Daniel, porque Daniel não cheirava carne, ele cheirava o aroma agradável de Deus. Amém, meu querido? Com os jovens na fornalha, a glória de Deus entrou dentro da fornalha e não permitiu que aqueles rapazes fossem consumidos pelo fogo. O fogo não conseguiu consumir aqueles jovens, porque o fogo do zelo de Deus que ardia no coração deles era infinitamente superior ao fogo da fornalha de Nabucodonosor, embora ela tivesse sido aquecida 7 vezes mais. A glória de Deus também foi vista com Davi ao lançar a pedra no gigante. Você acha que um menino, um adolescente, consegue lançar uma pedra com tamanha precisão e cravar na testa de um gigante? Aquilo ali, meu irmão, foi a manifestação da glória de Deus. Outro momento, que é a glória de Deus visível, impactante, influenciando tudo à sua volta, ela é vista com Sansão. Um homem com uma queixada de jumento. Meu irmão, eu só consigo acreditar porque está na Bíblia. Que se não tivesse na Bíblia, a Bíblia fala que uma queixada de jumenta, ele matou mais de 1000 homens. Amém? Então é a glória de Deus vindo de forma sobrenatural, impactando tudo e todos à sua volta. E também com Jesus ao bradar na cruz e a natureza se manifestando. A Bíblia fala que houve terremotos, que houve trevas sobre a terra. Então, esta glória que estamos nos referindo é a glória sobrenatural de Deus se manifestando, impactando o ambiente. Tem cultos que nós prestamos a Deus que a glória de Deus ela está lá, mas há cultos que nós prestamos a Deus em que a glória de Deus ela vem impactando, influenciando tudo e todos à sua volta. É quando a igreja é renovada, é quando a igreja muitas vezes se quebranta, chora, gente é batizado com o Espírito Santo, gente é curada, meu irmão, pessoas se convertem ao Senhor. Então nós vemos que isso aí é a glória sobrenatural, impactante da parte de Deus, impactando tudo e todos à sua volta. Amém, meu querido? E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Mateus 27, 50, 51. Então nós observamos, quando Jesus bradou lá na cruz do Calvário, e ele entregou o seu Espírito, a Bíblia fala, meu irmão, que houve terremoto, a terra tremeu, as pedras fenderam, quebraram, ou seja, foi a manifestação visível da glória de Deus até lá dentro do tabernáculo, lá dentro do templo do Senhor, no Santo dos Santos, onde um véu foi rasgado de cima a baixo. O que é isso, irmão Mauro? Isso aí é a glória de Deus, é a glória impactante de Deus, influenciando tudo e todos à sua volta. Então é sobre esta glória que nós estamos nos referindo e estudando nesta lição. A Shekinah que esteve presente nas peregrinações de Israel. Como eu já disse, o termo Shekinah, ele não está escrito na Bíblia, mas a tradução do texto, as referências e citações, as doutrinas bíblicas, elas apontam para esse termo Shekinah, com o termo trindade, que não está na Bíblia, e ao ler a Bíblia nos deparamos com passagem, textos, uma doutrina que aponta para a trindade. Então a Shekinah, ou a presença de Deus, a glória de Deus, ela esteve presente em todas as peregrinações de Israel pelo deserto. Então Israel não estava só. Como eu disse, era como um pai conduzindo o seu filho
numa jornada, que o pai não deixou o filho ir sozinho. O pai estava presente para proteger e assegurar que aquele povo chegasse ao seu destino final. A glória permanente de Deus. O que tornava Israel um povo diferente era a glória permanente de Deus entre eles, sem a qual não passariam de miseráveis escravos. Muitos se contentam com a glória temporária de Deus. Estes, por sua vez, priorizam milagres e não a vivência. Ser usado por Deus não é mais sublime que refletir ao mundo seu caráter santo através do nosso estilo de vida. Eu destaco aqui a questão da glória permanente de Deus. Então, o que tornava Israel um povo diferente, propriedade exclusiva de Deus, nação santa, era a presença de Deus, era a glória permanente de Deus. Deus permaneceu com Israel durante os anos de peregrinação. Deus permaneceu com Israel durante o período do cativeiro. Deus permaneceu com Israel em todo o tempo e ainda está em Israel. É a glória permanente, a graça e a misericórdia de Deus, ela era permanente sobre a nação, tá bom, meu irmão? Estou me referindo à nação e não em caráter individual. Então, enquanto caráter coletivo e nação, esta glória, ela sempre foi permanente com o povo de Israel. Porque, do contrário, se essa glória de Deus não estivesse presente em Israel, esse povo não passariam de miseráveis escravos ou ex-escravos perdidos no deserto, com mulheres, crianças, sem comida. 2 milhões de pessoas seria uma verdadeira morte, desastre, esse povo tentar atravessar aquele deserto com essa multidão tão grande. Eu destaco que muitos, nos nossos dias, meu irmão, se contentam com a glória temporária de Deus. Se há uma glória permanente, há também uma glória temporária. Quem são essas pessoas? São aquelas pessoas que priorizam milagres e não a vivência. Há pessoas que se contentam apenas com o milagre. Eu vim buscar a minha bênção, eu vim buscar o milagre, eu vim buscar a cura, eu vim buscar a solução do meu problema. Igual aqueles 10 leprosos que tinham a lepra. Todos 10 foram curados, mas um voltou para agradecer. Aquele não se contentou apenas com a glória temporária. Ele queria a glória permanente, ele queria a vivência, ele queria estar aos pés de Jesus. Maria Madalena, ela experimentou a glória temporária quando Jesus expulsa 7 demônios da sua vida, mas ela não se contenta com a glória temporária, que é aquela manifestação sobrenatural de Deus, que eram os sinais e prodígios. Ela queria a glória permanente, ela priorizou a vivência. Eu quero estar aos pés daquele que me libertou. Eu quero caminhar com ele, eu quero ser fiel a ele, porque ele me libertou quando eu estava numa vida de miséria e de sofrimento. Então, meu amado, eu destaco que ser usado por Deus não é mais sublime que refletir ao mundo o seu caráter santo através do nosso estilo de vida. Há muitas pessoas que são usadas por Deus na glória temporária e não na glória permanente. São pessoas que são usadas com nos dons do Espírito Santo, dons de curas, dons de maravilhas, operação de milagres. Então, meu irmão, isso aí é dom, tá bom? Ser usado por Deus é uma coisa. Agora, refletir ao mundo o caráter santo de Deus através do nosso estilo de vida é mais sublime do que isso, tá bom, meu irmão? Então, vamos aprender a priorizar a glória permanente de Deus e a glória temporária, que são os milagres, os prodígios. Elas vêm como algo secundário, elas não são a prioridade, a motivação de estarmos na presença dele. Se Deus quiser fazer o sobrenatural na sua vida, meu irmão, te curar do
câncer, te curar da artrite, da artrose, do AVC, te curar da paralisia, te tirar do leito da enfermidade. Se Ele quiser fazer, Ele faz, meu irmão. E não precisa vir profeta de não sei aonde, você precisa ir em tal lugar. Meu irmão, se Ele quiser, Ele opera isso hoje, agora na sua vida. Mas você precisa compreender que a vivência, o viver com Deus, o caminhar com Deus é mais sublime do que a glória, do que o milagre em si. Porque muitas pessoas vão para o inferno com saúde plena e perfeita e muitas pessoas vão para o céu, talvez acometidas de doença, enfermidade. Jesus não vai curar, como eu conheço pessoas que oraram e, dentro do propósito de Deus, Ele recolheu aquela pessoa, mas está morando no céu. E tem gente morrendo com saúde, corpo maravilhoso, cheio de cirurgia, de enxerto que sobe aqui, levanta o airbag traseiro, dá aquele trato e está indo para o inferno. Então vamos valorizar a vivência. Os milagres, eles são importantes, mas a vida do cristão não se fundamenta em sinais e prodígios. E estes sinais seguirão aqueles que creem. Então, meu irmão, eles me seguem os sinais, mas eu não ando correndo atrás de sinal e prodígio, não. Isso aí é uma consequência da minha vivência com Deus. A prioridade é eu refletir ao mundo o caráter santo de Deus através do meu estilo de vida. Ser usado por Deus versus homem de Deus. A falta de discernimento e conhecimento da palavra tem contribuído para que muitos sejam enganados. Ser usado por Deus não é o mesmo que ser um homem de Deus. Ser usado com poder pode ser um dom. Ser um homem de Deus é um fruto. O primeiro expressa o que Deus pode fazer. O segundo expressa um caráter transformado por Cristo Jesus. Eu acho por bem a gente fazer esta colocação entre ser usado por Deus e ser um homem de Deus. São coisas distintas. A mula de Balaão foi usada por Deus, mas nem por isso a mula de Balaão ela tem salvação, o nome escrito no livro da vida. Então, Jesus diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Muitos virão, Senhor, no teu nome nós profetizamos, nós curamos, expulsamos demônios, operamos maravilhas. Então, são pessoas que foram usadas por Deus. Então, ser usado por Deus, ele pode ser um dom espiritual, tá bom, meu querido? Agora, ser um homem de Deus é um fruto, é o fruto do Espírito Santo. É virtude de Deus na vida do homem que expressa o caráter de Deus. Ser usado por Deus é a expressão do poder de Deus e não do caráter de Deus. E nós fazemos confusão. Porque alguém está sendo usado por Deus, nós atribuímos a ele que homem de Deus maravilhoso. Ele pode ser alguém que está sendo usado por Deus pela misericórdia de Deus, está em falta com Deus. Deus está usando, não porque ele seja tão santo assim. Deus está usando porque ele quer abençoar as pessoas, mas ele mesmo não é homem de Deus ou tampouco será salvo, meu irmão. Então, há pessoas que confundem, baixa a guarda porque não tem discernimento. Eu conheço um caso de um obreiro que eu não vou falar, quando eu ainda nem era convertido, passou aqui pela região de Valadares, pregou, Jesus batizou com o Espírito Santo, Jesus curou, Jesus fez coisas extraordinárias. Posteriormente, descobriu-se que aquele pregador renomado a nível de Brasil, e também fora do Brasil, ele estava em adultério, ele estava tendo um caso extraconjugal. Então, irmão Mauro, então Deus não perdoou ele. Não, Deus perdoou que ele se arrependeu. Agora, não confunda ser usado com Deus com o homem de Deus. Ser usado por Deus é a manifestação do poder de Deus, pode ser um dom espiritual. Ser um homem de Deus é um fruto que expressa o caráter de Cristo, o caráter
transformado pela pessoa do Senhor Jesus Cristo na vida de um homem. Então, meu irmão, eu quero ser usado por Deus, mas eu quero ser um homem de Deus que expresse o caráter de Deus. Há muitos aí que estão pregando, muitos que Deus está usando, que está até pela misericórdia de Deus curando, e não vou entrar em detalhes aqui, para não tomar muito tempo, porque o nosso tempo é curto, que é uma diferença muito grande. Então tenha discernimento, conheça a Bíblia, veja lá homens que foram usados por Deus e morreram nos seus pecados, e nem por isso pode-se dizer que eram homens de Deus aprovados por Deus. O homem de Deus, ele exala e expressa um caráter transformado por Deus, ele não se envolve com o pecado. Mas nos nossos dias, na igreja que nós temos aí, a igreja das redes sociais, nós valorizamos muito os milagres, os sinais, e desprezamos o caráter, a essência de Deus na vida de uma pessoa. A nuvem de Deus nos montes e desertos. A glória visível de Deus se manifestava em forma de nuvem, fogo, fumaça e trovões. A glória de Deus se manifesta nos montes e nos desertos. O monte representa os momentos que estamos nos lugares altos, onde tudo vai bem. O deserto representa o período de dor e escassez. É preciso compreender que Deus está ao nosso lado em ambos os momentos. Então, meu irmão, nós observamos que a glória de Deus, ela se manifestava nos montes e nos desertos. No Monte Sinai, por exemplo, quando a Bíblia fala que a glória de Deus se manifestou no Monte Sinai, a Bíblia fala que o Monte Sinai fumegava, o Monte Sinai parecia que estava pegando fogo. Havia raios, trovões, relâmpagos, um barulho ensurdecedor e todo mundo, o povo de Israel, tremeu diante da manifestação da glória de Deus, a ponto que o povo pediu: Moisés, pede a Deus para falar com você e você fala conosco, porque se ele continuar falando e essa glória, nós vamos morrer. O povo teve medo da glória de Deus. Então, a glória de Deus, ela se manifesta tanto nos montes como nos desertos, não somente lá no Sinai, ou com Moisés, quando ele viu a sarça ardente, mas também nos desertos, como foi acompanhando Israel. Então, faço uma colocação que o monte representa os momentos que estamos nos lugares altos, no momento da bênção, triunfando, onde tudo vai bem, tem emprego, tem dinheiro, tem saúde, a família está na mais perfeita paz e harmonia, o casamento está deslanchando, o ministério está bombando, como diz na linguagem popular aí, estou na bênção, estou experimentando a Shekinah de Jeová. Agora também nós precisamos falar do deserto. O deserto, ele representa o período de dor e escassez, é quando tudo dá errado. É quando vem os problemas de saúde, problema de enfermidade, problema financeiro, problema na família, problema conjugal, problema no ministério, meu irmão. Então nós precisamos compreender que Deus, ele é Deus dos montes e ele é Deus dos desertos e dos vales. Você precisa compreender que Deus está ao nosso lado, seja nos altos dos montes ou seja no deserto. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Meu irmão, Deus está com você, seja nos momentos bons, seja nos momentos de tristeza. A nuvem se manifestou sobre o propiciatório. Deus se manifesta por intermédio das coisas grandes, como no Monte Sinai, e nas coisas pequenas, como o propiciatório. Ele usou o profeta Isaías, o qual fazia parte da família real e, portanto, muito culto. A mesma glória foi manifesta na vida do profeta Amós,
o qual era um boiadeiro e um homem do campo comum. Um coração quebrantado atrai a glória de Deus. Então nós observamos que a glória de Deus aqui se manifestou sobre o propiciatório. O que era o propiciatório? Meu irmão, tinha a Arca da Aliança, e a tampa da Arca da Aliança era um propiciatório, e havia a imagem de 2 querubins, como nós já falamos em lições anteriores. Então, sobre esse propiciatório, Deus manifestava a glória dele. Agora, nós observamos que a glória de Deus se manifesta nas coisas grandes e também nas coisas pequenas. A glória de Deus se manifestou no Monte Sinai. Olha o tamanho do Monte Sinai, se comparado em termos de tamanho ao propiciatório. Então eu compreendo que Deus é Deus que se manifesta por intermédio das coisas grandes e também das coisas pequenas, das coisas simples. Ele usou o profeta Isaías. Isaías, ele era da família real, ele era descendente de rei e, como tal, ele era uma pessoa letrada, uma pessoa muito culta. Era uma pessoa tida como uma pessoa grande, uma pessoa importante na sociedade. Agora, a mesma glória que havia em Isaías estava também sobre o profeta Amós. Amós, ele não era da descendência real, ele não era um homem culto letrado, ele era boiadeiro, ele era um homem que cuidava de vaca, de gado, era um homem rude, era um homem do campo, era um homem simples, meu irmão. Eu entendo que a glória de Deus, ela se manifesta na vida daquele que é letrado e naquele que é analfabeto, que não sabe nem ler a Bíblia ou aprendeu a ler com a Bíblia. Então, meu irmão, a glória de Deus, ela manifesta na sua vida e na minha vida de formas diferentes, segundo o propósito de Deus. Não são os meus títulos que vão atrair. Há muitas pessoas que têm título, que têm renome, que têm diploma, mas não têm a glória de Deus na vida dele. E há pessoas que não têm título, não têm renome, não têm oratório, não têm aquela exegese ou aquele conhecimento de hermenêutica, que é a tradução do texto, mas ele, quando abre a boca na simplicidade, Deus usa, porque a glória de Deus está nele. Então Deus deseja, meu irmão, usar todos que estão na casa dele, tanto o que tem faculdade, que é letrado, quanto aquele que não tem, porque a glória de Deus se manifesta na vida de ambos. Eu destaco aqui, um coração quebrantado atrai a glória de Deus. Então o que vai fazer a diferença não é o título, ou se você é muito assim, irmão, eu sou muito humilde, estou tão humilde que eu tenho orgulho da minha umidade. Então, humildade não é mau cheiro, não é cabelo arrepiado, não é chinelo de dedo, não é andar sujo. Humildade não é isso não, tá bom, meu querido? Há pessoas que não têm dinheiro e não são humildes, são orgulhosas e soberbas. E eu conheço pessoas que têm dinheiro e são humildes, são modestas. Então, não tem nada a ver com questão de dinheiro. Embora a questão social, ela tem uma tendência a revelar o que está por dentro da pessoa. Agora, um coração quebrantado, ele atrai a glória de Deus. Algumas lições para hoje. Nós vamos observar nesse tópico algumas lições que nós podemos aplicar para os nossos dias no que diz respeito à glória de Deus. Na verdade, tudo que estudamos até aqui tem como objetivo uma aplicação à nossa vida, ao nosso viver diário. A nuvem sobre o tabernáculo não era comum. Deus trabalha por intermédio das coisas naturais e sobrenaturais. A forma mais comum adotada por Deus é a natural. As sobrenaturais ocorrem em situações que estejam em conformidade com seus planos. O cristão não deve fundamentar sua fé apenas no sobrenatural de Deus. Ele deve estabelecer um equilíbrio entre ambas. Então, eu faço essa colocação, que a nuvem que estava sobre o tabernáculo não era uma nuvem comum, era algo sobrenatural. Eu destaco que Deus trabalha
com as coisas sobrenaturais e Deus também trabalha com as coisas naturais. Então ele é o Deus sobrenatural, invisível, mas também ele é o Deus que trabalha nas coisas naturais e visíveis. A forma mais comum, meu irmão, adotada por Deus para ele operar é nas coisas naturais. As coisas sobrenaturais, quando ele quer operar, ele opera. Não precisa ninguém imitar uma presença de Deus ou forçar a presença do Espírito. Dá glória a Deus aí, irmão. Dá um aleluia aí que o fogo pega. Não, nós não precisamos forçar as coisas. Quando Deus quer operar o sobrenatural, ele opera. Não precisa eu contratar alguém, falar que era aleijado e ficar levantado de uma cadeira de roda. Quando Deus quer operar essas coisas, ele opera, meu irmão. Então, isso se estiver em conformidade com o seu plano. E está aí, quando é que Deus opera o sobrenatural? É quando chega o momento dele manifestar o seu propósito. Por que Paulo orou 3 vezes a Deus e Deus não atendeu? Porque não estava em conformidade com o plano de Deus. Ele disse para Paulo, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo compreendeu que por causa das revelações que ele recebia da parte de Deus, Deus permitiu que ele tivesse um espinho na carne. Então, meu querido, nós que servimos a Deus, nós devemos fundamentar a nossa fé na palavra de Deus, não apenas no sobrenatural de Deus. Tem crente que vive correndo atrás de milagre, tem crente que vive correndo atrás de prodígios, tem crente que vive pulando, parecendo macaco na floresta, parecendo Tarzan, pulando de galho em galho, de cipó em cipó, de igreja em igreja, para ver algo eu quero ver o sobrenatural de Deus. Meu irmão, e há de ser, e quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, todos estes sinais ou todas estas promessas te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então eu quero destacar que nós precisamos saber estabelecer um equilíbrio entre ambas, tanto o sobrenatural de Deus como o natural de Deus. Eu tenho que ter um equilíbrio, porque senão eu vou acabar entrando em 2 perigos. O que valoriza demais o sobrenatural, ele pode entrar para o caminho do fanatismo religioso, o que é um perigo. O que valoriza somente o natural, ele não crê no sobrenatural, ele vai entrar no formalismo, na indiferença religiosa. São os 2 extremos. Então nós temos que ter equilíbrio com o sobrenatural e o natural que Deus opera. A nuvem permaneceu sobre o tabernáculo. A construção do tabernáculo obedeceu os padrões pré-estabelecidos pelo próprio Deus. Daí a razão dele não só manifestar a sua glória, mas em permanecer junto ao seu povo. Deus deseja que sua glória seja uma realidade na vida de cada cristão. Para tal, é necessário observar os padrões estabelecidos por ele em sua palavra, a qual é fiel e verdadeira. Nós queremos destacar, a nuvem permaneceu sobre o tabernáculo. É verdade. A nuvem de Deus, ela permaneceu sobre aquele tabernáculo. Mas eu quero destacar aqui o porquê que aquela nuvem permaneceu. Primeiro, aquele tabernáculo foi construído da forma como Deus idealizou, observando os padrões, as medidas, o modelo. Não houve ali nenhuma inovação. Moisés não falou que tinha que acrescentar um palmo a mais, ou um côvado a mais, porque achava que não era daquele jeito. Ou seja, a construção do tabernáculo, ela cumpriu os padrões pré-estabelecidos por Deus. Então, começa por ali. Então, Deus se agradou, obedecer o padrão estabelecido por Deus. Trouxeram oferta, trouxeram prata, ouro, trouxeram tecido, trouxeram tudo. Então, Deus se agradou porque o povo obedeceu o padrão estabelecido por ele. Então, foi por esta razão que Deus ele não somente manifestou a sua glória, mas ele esteve presente, ele permaneceu junto com o povo, que é a glória permanente. Deus, meu irmão, ele deseja que a glória dele
seja uma realidade na minha vida e na sua vida. Agora, para que isso aconteça, é necessário que eu e você observemos os padrões estabelecidos por Ele em sua palavra. Não é possível, meu irmão, a presença de Deus estar nas nossas vidas se nós não vivemos o padrão estabelecido por Ele, se nós não observamos o que está escrito na palavra de Deus. Deus diz para Josué: eu serei contigo todos os dias da sua vida. Ninguém permanecerá de pé diante de ti, eu vou derrubar todos os teus inimigos. Agora, Josué, tenha o cuidado de observar ou fazer segundo o que está escrito na lei. Meu irmão, Deus deseja que a glória dele esteja presente na minha vida e na sua vida. E a glória de Deus não é necessariamente emoção. A glória de Deus é aquela presença consoladora do Espírito Santo. É aquela glória que não nos abandona no momento de angústia, que não nos abandona no momento de perda, que não nos abandona no momento de enfermidade. É aquela glória, aquela paz, é aquela presença, é aquele gozo que vem de Deus, que consola os nossos corações. Deus deseja que esta glória seja uma realidade na minha vida, mas nós precisamos, eu e você, precisamos observar o padrão estabelecido na sua palavra. Eu vou deixar um texto aqui para fundamentar o que eu estou lhe afirmando. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João 14, 23. Meu irmão, olha o que Jesus diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E se ele guardar a minha palavra, é porque de fato ele me ama. E se ele me ama, eu e meu Pai viremos para ele e faremos nele morada. Isso está falando da glória permanente de Deus na minha vida, na sua vida, meu irmão. Não é uma glória temporária. Meu irmão, nós temos um padrão a ser observado. Nós temos um código de conduta. Nós temos um código, se a OAB estabelece um código de conduta, se o Conselho Regional de Medicina estabelece um código de conduta, o Conselho de Enfermagem também estabelece um código de conduta, por que nós cristãos não teríamos um padrão de conduta? Jesus disse: aquele que me ama, se alguém me ama, Senhor, eu amo o Senhor, mas ama como, irmão? De palavra? E não obedece à lei de Deus, os estatutos, os mandamentos, os princípios estabelecidos, meu irmão, como que você pode dizer que você está em plena comunhão com Deus? É por isso que tem muito crente, não estou dizendo que seja o seu caso, minha irmã, ou meu irmão, tem muito crente que está com depressão, tem muita gente sofrendo de remorso, tem muita gente sofrendo de doenças psicossomáticas, tem muita gente que é somente uma carcaça de crente que não tem mais nada de Deus na sua vida. Ele diz: Senhor, eu te amo, faz aqueles cânticos de fazer pessoas chorar na casa de Deus, mas ele não ama a Deus porque ele não obedece a sua palavra. E ele não tem mais a glória de Deus, a presença de Deus. Observe que Saul foi rei sobre Israel, foi rejeitado por Deus e a glória de Deus não estava mais na vida dele durante mais de 36 anos. Ele foi rei sem a glória de Deus. Meu irmão, eu quero ser um Zé Ninguém na casa de Deus, mas eu quero a glória de Deus na minha vida. Eu quero viver no anonimato e não no estrelato. Mas eu quero a glória de Deus na minha vida. Moisés disse: Senhor, se a sua presença não for conosco, nós não nos faça sair deste lugar. Se o Senhor não for conosco, não envia um anjo, não. Nós queremos a tua presença. E se o Senhor não for com o seu povo, então só pode riscar também o meu nome do livro que o Senhor tem escrito aí. Então, meu irmão, Moisés, ele queria, era a presença de Deus. Senhor, o que adianta a gente chegar lá, alcançar a terra prometida, mas nós não temos a glória do Senhor sobre a nossa vida? Moisés estava dizendo: Senhor, o Senhor é mais importante do que a terra prometida que mana leite e mel.
O que adianta nós irmos por esse deserto? Nós vamos correr risco, perigo, nós não sabemos o que nós vamos enfrentar, nós queremos a Tua presença que nos consola, a Tua presença que nos dá descanso, a Tua presença que nos dá segurança, a Tua presença é que nos faz permanecer firmes diante do Senhor. Não nos faça sair daqui se o Senhor não for conosco. Meu irmão, o que nós mais precisamos não é ouro, não é prata. Eu preciso de um milagre na minha saúde, na saúde da minha esposa, mas mais do que isso, eu preciso da presença dEle, porque eu posso viver, talvez com a minha saúde debilitada, posso conviver em determinado momento com a minha esposa no processo de recuperação, eu posso superar as crises financeiras. Filipenses diz o seguinte: se Cristo me fortalecer, eu posso suportar e superar todas as coisas. Lá está escrito, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é uma mensagem de triunfalismo, é uma mensagem de que, se Deus te fortalece em Cristo Jesus, eu e você podemos superar e suportar o insuportável. Amém, querido? Porque Ele nos fortalece. Glórias a Deus. A nuvem não é estática. A nuvem da glória de Deus orientava o povo acerca do momento de sair e o momento de parar. Há momentos que o Senhor nos manda esperar em silêncio. Há momentos que Ele nos manda ir. O homem não conhece a si mesmo ou tampouco os perigos que lhe cercam. Pedro achava que já estava pronto. Jesus lhe mostrou que não, mas um dia ele estaria. O que nós compreendemos que a nuvem não era estática. Aquela nuvem ela não ficava parada. Aquela nuvem ela determinava a hora de parar e a hora de seguir. Não era Moisés que estabelecia, vamos levantar agora e vamos embora, não. Era quando a nuvem parava em determinado lugar, a glória de Deus vinha, o povo compreendia que ali era o lugar de ficar o quê? Acampado, parar ali. E o povo permanecia ali enquanto a glória de Deus estava sobre o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava do tabernáculo, toda a nação, todas as tribos do arraial, eles se levantavam e seguiam até onde a nuvem era novamente estabelecia onde o povo deveria parar. Então, meu irmão, o que eu compreendo com isso? E Deus, Ele deseja nos conduzir na nossa caminhada. Há momento que é tempo de parar. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ali era tempo dos discípulos pararem, era tempo deles esperarem. E eles ficaram reunidos por aproximadamente 10 dias em oração e meditando na palavra de Deus até que veio o dia do Pentecostes, em que todos foram cheios do Espírito Santo. Chegaram o momento agora deles saírem, deles anunciarem o Evangelho do Senhor Jesus. Então eu tenho que aprender a ser guiado, orientado pelo Espírito Santo. Eu saber a hora de ir ou a hora de ficar. Há pessoas que acham que já estão prontas, que acham que já estão preparadas e não estão. Há pessoas que talvez estejam decepcionadas com Deus, mas não vou falar necessariamente com Deus, estão decepcionadas talvez com as expectativas que criou acerca de si mesmo. Ele acredita que muitas coisas no seu ministério já deveriam ter acontecido, que ele já está preparado para fazer determinado trabalho para o Senhor e talvez as oportunidades não surjam. Meu irmão, espera no Senhor, espera a glória, o Espírito Santo de Deus te conduzir. Jesus, ele disse que os discípulos iriam traí-lo, que os discípulos iriam abandoná-lo quando ele fosse preso. Pedro disse, Senhor, eu estou contigo e não abro, estou contigo até a morte.
Pedro achou que estava pronto, preparado, mas Jesus diz para ele que ele ainda não estava pronto. É tanto que o galo cantou e Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Mas Pedro, um dia ele estaria pronto. Pedro, segundo a tradição e a história, ele morreu crucificado, de cabeça para baixo, conforme esta imagem que eu coloco para você. O mesmo Pedro que teve medo da crucificação de Jesus quando ele foi entregue na mão dos religiosos e depois das autoridades romanas, é o mesmo Pedro que quando morreu, ia ser martirizado, ele não teve medo da morte, ele riu da morte, ele falou, olha, eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor, me pendurem de cabeça para baixo, ele escolheu até a forma, de cabeça para baixo, e penduraram-no de cabeça para baixo. Meu irmão, nós não sabemos os perigos que nos cercam ou a nossa natureza pecaminosa que tem inclinação. Talvez você ache que está preparado e Deus olha para você e diz, você ainda não está preparado. Há muita coisa em você que precisa ser moldada, transformada. Então, meu irmão, aquela nuvem, ela não era estática. Sempre é tempo de crescer, sempre é tempo de aprender. Há tempo de ensinar o que aprendeu e há tempo de aprender. Gideão começou fazendo coisas pequenas, malhando trigo no lagar. Ele não começou travando batalha com um exército de mais de 132 mil homens, não. Ele começou com coisas pequenas. Então, meu irmão, confie no Senhor. Busque, anseie pela glória permanente de Deus na sua vida. Não se contente apenas com a glória temporária de Deus. Não se contente apenas em ser usado por Deus, mas busque ser um homem de Deus que expresse o caráter de Deus ao mundo através do seu modo de viver. Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade de aprendermos juntos a Tua palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a Ti. Toma as nossas vidas nas Tuas mãos. Cobre-nos todos com Teu sangue. Meu Deus, prepara-nos segundo o Teu propósito e o Teu desígnio. Meu Deus, nós queremos a glória do Senhor, a presença do Senhor. Não nos deixe, meu Deus, ser fanáticos, ó Pai. Sermos, ó Pai, extremistas, onde tudo tem que ser o sobrenatural, só tem que ter operando milagre em tudo e a todo momento. Há alguns que cometem até a loucura de querer determinar algo para o Senhor, prometendo coisas que nem o Senhor prometeu. Mas ensina-nos, ó Pai, a expressar o caráter de Cristo, o fruto do Espírito, que é a expressão do caráter de Cristo nas nossas vidas, que nós venhamos expressar ao mundo quem é o Senhor através do nosso viver, porque nós amamos o Senhor e porque nós amamos o Senhor, nós guardamos a Tua palavra. Ensina-nos a fazer coisas pequenas, nas coisas simples, lavar o banheiro da igreja, limpar os bancos, cuidar às vezes de departamentos pequenos que não têm notoriedade, para amanhã, segundo o Seu propósito, o Senhor nos dá a oportunidade de realizarmos coisas grandiosas para a honra, para a glória do Teu nome. Meu Deus, o Senhor usa, meu Deus, pessoas grandes e importantes, como foi o profeta Isaías, mas o Senhor também é o Deus que usa pessoas simples e humildes, como foi o caso do profeta Amós, que era vaqueiro, boiadeiro, homem talvez não tão letrado. Usa cada servo teu, cada serva tua, cada professor que se apresenta para ministrar a lição, que seja um instrumento vivo nas tuas mãos, para impactar o teu povo, impactar a igreja e prepará-la para o grande dia da sua volta, o arrebatamento da igreja. Pai, nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja juntamente com
todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Um forte abraço à família Auxílio ao Mestre. Que Deus te abençoe. E se você precisar desse slide, me manda um contato aí no meu WhatsApp, que eu vou enviar para você com a maior alegria, sem cobrar nada, porque o filho do teu Zé com a Dona Maria, o Nazareno, Jesus Cristo, já pagou por você. Amém? Eu agradeço pelo apoio, pelas orações e, em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Amém? Amém nada, irmão Mauro. Em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui, porque nós nos encontraremos com o Senhor por sobre as nuvens. Um forte abraço, Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.